Queria então dar início a todos vocês com os principais pontos vistos no nosso primeiro encontro e no nosso segundo encontro. Vamos iniciar o nosso estudo. Bom, nós falamos a respeito da consciência hebraica, porque o nosso movimento chama consciência hebraica. Porque a consciência é o maior fenômeno do universo e uma das principais faculdades humanas. E ela é que tem a conexão com o sagrado. Por que hebraico? Porque da maneira como o conhecimento se revelou ao povo de Israel foi de uma forma única e ele representa toda a humanidade na espiritualidade ao verdadeiro ser que criou todas as coisas. Então, consciência hebraica é para nós conseguirmos ir até os olhos de Jesus e vermos pelo olhar dele, não de nenhuma teologia humana, não por nenhuma religião, procurarmos o melhor olhar de Jesus acerca da espiritualidade. Depois nós falamos a respeito da grande chave, né? Qual é uma chave que nós usamos para compreender e abrir as Escrituras? É de que a divindade tem um propósito maravilhoso com a criação do tempo, espaço, do universo, da vida humana e de todos os planos, mineral, vegetal, animal e nominal. Qual é o plano? Realizar o ser humano, realizar um ser à sua imagem e semelhança. Isso é o que abre todas as chaves, é o que liga Gênesis a Apocalipse, é onde está no centro a vida de Jesus, porque ele é o primogênito, primeiro gerado, e o unigênito por enquanto gerado, à imagem e semelhança de Deus. E hoje é ele que transmite do seu DNA genético e espiritual para que todo ser humano e toda a humanidade alcance essa condição. Então essa foi a segunda importância, né? Que o Eterno quer gerar filhos. Depois falamos a respeito do fim. Muitas pessoas com receio por causa do coronavírus e tudo que está acontecendo. Nós falamos que, na verdade, o fim não é tão importante. Pode ser agora em maio? Pode. Pode ser daqui a 1000 anos? Pode. A questão é nós estarmos preparados, ou seja, nós temos uma relação físico-emocional, mental e essencial com as leis formativas de Yahvé Elohim Adonai que querem nos gerar a imagem e semelhança da divindade. E nós temos que estar prontos. Isso é fruto de um esforço, resultado religioso, de trabalho? Não. Isto é graça e amor. Você deve deixar o caminho do medo e deve ingressar em um caminho que é o caminho do Messias, o caminho do amor, da entrega e da eleição da divindade como principal motivo da tua vida. Então, a decepção da humanidade com a religião e seu banimento. Nós percebemos que todo o clima do Apocalipse fala de um decaimento da espiritualidade humana e de um banimento das religiões. Sei que isso parece muito distante, mas nós veremos isso no decorrer do estudo. E a diminuição do verdadeiro amor no solo humano. Então, a diminuição da humanidade significa, da espiritualidade, significa a diminuição do verdadeiro amor, que vai aos poucos cedendo a um egoísmo, a um egocentrismo, a um hedonismo, a um prazer imediato e a um empoderamento do homem cada vez mais egocentrado. Isto é o próprio espírito do anticristo. Então, foi outro ponto importante que nós vimos. E também destacamos as principais fases com as quais você vai poder compreender o Apocalipse, os acontecimentos finais. Eu vou repeti-las para vocês de uma maneira agora um pouquinho ampliada. É importante você compreender cada uma das fases. A grande fase primeira, anúncio do Evangelho, é que nós estamos estudando. Ou seja, livre pregação do Evangelho, o Evangelho seja sendo anunciado por todos os meios em todas as nações. Essa é a fase em que nós estamos. Depois, vem uma rejeição. As pessoas começam a se enfraquecer com o sentido espiritual da vida. Acham que tudo isso é uma bobagem, que não está fazendo efeito nenhum, que é uma coisa antiga e antiquada. Essa nós já temos alguns sinais, mas ainda muito fracos. Depois virá, sim, uma fase completamente nova em sentido mundial, a perseguição da fé. Começará a haver gente, pessoas, instituições e leis humanas que compreendem que a espiritualidade é algo retrógrado,
é algo que está segurando a evolução humana, é algo que está mantendo as sociedades em um ambiente primitivo e que isso deve ser mudado, transformado. Isso vai começar a acontecer, ainda estamos longe disto. Depois da perseguição vem a tribulação, ou seja, consolidada essa ideia de que todo esse processo religioso é antiquado, começará a haver de fato uma perseguição, as pessoas irão contra isso, começarão a dizer, olha, não faz sentido, vocês estão atrasando a vida humana inteira, isso não tem nenhum significado, entramos então na perseguição. E ao final da perseguição, ela culminará com duas personagens extraordinárias. Fruto da concentração dos espirituais, dos crísticos na humanidade, surgirão duas testemunhas, dois seres humanos que terão um poder maravilhoso para anunciarem pela última vez o evangelho à humanidade. Então, essa fase é chamada de grande tribulação. E haverá outro personagem central que surge da concentração da anticristicidade na humanidade. Este personagem é chamado pelas Escrituras o Anticristo. Anti em dois sentidos, de se opor, mas também de querer tomar o lugar. Ele vai anunciar que o ser humano tem um poder maravilhoso e que se o universo fez algo que pode ser chamado de Deus, este algo é o próprio ser humano. Então ele vai querer realizar o propósito de Deus. Lembre-se, eu não falei que o propósito da divindade é gerar um ser à sua imagem e semelhança, Deus quer filhos? Sim, ele vai propor a mesma coisa, mas sem ajuda, sem depender de nenhum Deus ou nenhuma divindade. Ele vai considerar que o próprio ser humano é autossuficiente para essa realização e não precisa de nenhum Deus antiquado que vá ajudá-lo. Este é o sentido do anticristo. Grande tribulação, ali nós temos a morte das duas testemunhas e a morte de toda a igreja e de toda a espiritualidade humana na terra. O anticristo lançará uma grande perseguição, os discípulos de Jesus serão todos mortos. Todos aqueles que se anunciarem discípulos do Cristo perecerão, e eu vou mostrar para você passagens nas Escrituras, nós vamos ver passagens que mostram claramente esta morte total da igreja. Depois disso, falamos a respeito da descriação. O universo de 15 bilhões de anos teve um início, está tendo um desenvolvimento e terá um fim. Então, este é o fenômeno da descriação. Vamos ver várias passagens que falam sobre isso. E aí, o grande lagar, haverá um novo nascimento. Todo ser humano que exerceu arbítrio e vida consciente no planeta Terra, ele irá nascer novamente. Só que haverá duas humanidades, uma crística, que tem um corpo já eterno, que é indestrutível e somente crístico, e haverá uma humanidade anticrística com seu corpo formado no tempo. Após essas duas ressurreições que acontecerão, a primeira e a segunda, dos crísticos e anticrísticos, haverá a vinda de Jesus no lagar. Essa é a chamada parousia, o aparecimento de Jesus, a segunda vinda de Jesus no lagar. E com esta vinda ocorre o arrebatamento. É aí que os crísticos são arrebatados com o noivo, com Jesus, para o milênio, que é a próxima fase. O milênio é um período de desenvolvimento máximo dos crísticos e também dos anticrísticos. E após o milênio, nós temos a batalha do Armagedon, que acontecerá já sem o universo, nós já não temos mais planeta Terra, não temos nada, temos um plano energético crístico espiritual ou anticrístico espiritual. A batalha do Armagedon significa a descriação do tempo, a descriação do abismo, a morte de Satanás, a morte da morte, a morte do tempo. E após, então, este período, é claro que aqueles que optaram por não querer o amor e a realização da divindade, é porque escolheram a morte e a terão. Depois do Armagedon, que é a segunda morte, a morte espiritual da humanidade que não realizará, nós temos a grande festa, as bodas do Cordeiro. Ou seja, a grande festa no reino dos céus, com o Messias e com todos os filhos de Deus, realizando a sua realização máxima. Os homens
os seres sendo gerados à imagem e semelhança de Deus. E o último quadro que as Escrituras revelam é a viagem rumo às fontes da água da vida. Ou seja, o reino dos céus não é uma chegada em algum lugar, não é uma chegada ou uma parada em algum ponto. O reino dos céus é uma viagem do finito rumo ao infinito, da imanência rumo à transcendência, uma viagem eterna de evolução infinita, de conhecimento infinito, de vida infinita. Ok, então foi isto que nós vimos até agora, a descrição de grandes fases, e na verdade isto é o que o nosso estudo vai mostrar. Com essas fases eu dei uma visão geral de todo o estudo. Agora nós vamos pegar passagens bíblicas, passagens pré-messiânicas, messiânicas e pós-messiânicas das escrituras hebraicas, que nos vão ensinar tudo isso que está descrito aí. Eu agora vou dar uma olhadinha no nosso chat para ver se tem alguma pergunta, alguma colocação, para nós continuarmos. Ok? Tudo certinho? Tudo certo por aqui? Tudo tranquilo? Alguma questão? Não. Bom, como nós combinamos, ao final de cada slide eu vou ver se há perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida, use o chat, deixe alguma pergunta enquanto eu for explicando, e assim você vai poder viajar, né, conosco, perguntando, respondendo, criando interação. Então agora nós vamos aqui para o nosso segundo slide, e nós vamos dar uma aprofundada na primeira fase. Então, qual é a primeira fase? O livre anúncio do Evangelho. Então hoje eu quero levar você a ver em outros textos da Bíblia a grandiosidade desta fase. Eu queria lembrá-lo que um dito carpinteiro galileu, se é que era carpintaria o ofício de Jesus, mas é o que a tradição aponta, em uma das cidades mais simples e pequena de Israel, tendo passado a sua juventude, infância toda lá, este homem vai a Israel, apresentado por João, Batista, e começa o anúncio do Evangelho de uma forma maravilhosa, incrível, impressionante. E este Evangelho conquista toda a Palestina. Depois da transcendência de Jesus, ele envia o Ruach Kadosh, que é o seu espírito, e começa uma grande revolução na humanidade. O caminho do amor e o caminho da graça é revelado como culminância máxima da lei em Israel. Mas agora a mensagem não é apenas para os filhos de Israel, não é apenas para os filhos de Ismael, que são os nossos irmãos árabes, que também são filhos de Abraão, também procedem de Abraão. A mensagem não era mais para os ismaelitas e israelitas. Agora a mensagem era universal, ela iria invadir o mundo todo. E assim ela fez, indo principalmente até Roma, onde o nosso mestre Saulo, mestre Shaul, mestre Paulo, anuncia de uma maneira extraordinária o Evangelho a todos os gentios, e a Europa, com o decaimento de Roma, acaba dando origem, formação a todas as nações europeias, e toda a Europa se converte ao cristianismo, e o cristianismo conquista todos os povos naquele lugar, reis e rainhas, reinos que se formam, todos eles são transformados e modificados. Evidentemente isso começou em Roma, com Constantino, o imperador romano, que se converte e que passa a fazer da mensagem do Cristo a mensagem oficial do império. Evidentemente, Roma não é a exata representante da melhor e fiel mensagem de Jesus, mas de qualquer maneira isso expandiu o Evangelho por toda a Europa. E desses países todos, principalmente a Inglaterra, acaba se tornando um centro muito forte do Evangelho, e depois a Inglaterra abre uma nova colônia, né? Imigrantes ingleses vão para começar uma nova nação que se fundamenta no Evangelho,
e nós temos os Estados Unidos da América, que acabam se tornando um dos países mais desenvolvidos do mundo. Você percebe que aonde o evangelho vai migrando, o desenvolvimento, o progresso e o poder se estabelecem. Aconteceu no Oriente Médio primeiro, depois na Europa, depois na Inglaterra, que se tornou um dos maiores impérios da Terra, e depois nos Estados Unidos, e hoje está expandido pelo mundo todo. O Brasil tem um papel muito relevante também em tudo isso, nessa história espiritual. Curiosamente, foi o país que foi usado, um brasileiro, Oswaldo Aranha, para estabelecer o Estado de Israel em 47, depois da Segunda Guerra Mundial. Então há uma coisa muito interessante a partir disto tudo. Eu estou falando, dando esses dados, para você ver a importância dessa primeira fase. Eu quero que você entre no clima, perceba como de um pequeno vilarejo no Oriente Médio, que não tinha importância nenhuma, um jovem sai deste pequeno vilarejo e leva e incendeia o mundo inteiro, fazendo com que as principais obras de arte da humanidade, os principais livros da humanidade, as principais pinturas, esculturas, músicas, obras sem conta, são produzidas a partir da mensagem deste homem. Você consegue perceber a grandiosidade desta fase do Evangelho, desta trombeta, deste cálice, deste selo que o Apocalipse descreve? Eu queria que você entrasse neste clima, neste ambiente, que você visualizasse tudo o que aconteceu nesses 2000 anos. Que coisa maravilhosa e incrível. Por que eu quero que você entre nesse clima? Porque nós vamos ver isso agora profeticamente. Isto profetizado 700 anos, 800 anos, 500 anos antes de acontecer. Como isto já estava descrito que tudo isto aconteceria, dando passos para a nossa consolidação da visão da primeira fase do Evangelho. Então, não sei se você tem alguma questão, algum comentário. Vou verificar aqui no nosso chat se há algum comentário. Tudo ok? Perceberam o clima? Entraram no espírito dessa explanação, né? Como ela é importante? Então nós vamos para o profeta Ezequiel. Eu queria que você prestasse atenção no nosso texto. Nós vamos ler esse texto e com profundidade eu queria que você começasse a fazer o exercício da interpretação espiritual de um texto como este. Então eu vou ler o texto para você. Eu sei que talvez possa ficar um pouquinho longo, mas eu sinto que é necessário esse exercício. Se você quiser pegar a sua Bíblia, se não estiver dando para ler na nossa tela, mas eu queria que você pegasse esse texto e lesse junto comigo, para que você fosse exercitando a interpretação do texto. O texto diz assim, Ezequiel 1, verso 4. Olhei, e eis um vento tempestuoso vinha do norte. Lembre-se que vento sempre está relacionado com espírito. A palavra vento e a palavra espírito têm o mesmo radical na maioria das línguas. Então, quando ele vê este vento tempestuoso vindo do norte, nós vamos perceber que ele está falando de algo fortemente espiritual que nós vamos compreender que é o próprio Evangelho, que vai se manifestar agora. Ele continua dizendo, era como uma grande nuvem, como um fogo a revolver-se e um esplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como uma cor de âmbar que saía dentre o fogo. Olha, imagine o que Ezequiel está descrevendo, né? Um vento tempestuoso, ou seja, majestoso, grandioso, né? Vocês sabem que quando há uma tempestade no céu, isso mexe com o nosso emocional, né? Muda completamente o ambiente. Ele está querendo descrever a gravidade disto, desta visão.
E ele fala então que no meio deste vento apareceu uma grande nuvem. Imagine você olhando para o céu e vendo uma nuvem gigantesca. E essa nuvem não está parada, é uma nuvem de fogo. Então, se nós imaginarmos um ambiente de tempestade escura, esta nuvem estava revolvendo-se no ar em labaredas de fogo. Quero que você entre no clima que o profeta está descrevendo. E havia um resplendor de glória nesta nuvem, e no meio da nuvem, uma cor de âmbar, e saía dentro dela um fogo, e do meio dela havia a semelhança de 4 animais. E esta era a sua aparência, tinham a semelhança de um homem, é o primeiro animal, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. O rosto representa a nossa identidade, ou seja, esta nuvem irá representar o Evangelho. Você vai ver que esta máquina que Ezequiel descreve é a máquina da primeira fase da grande dimensão e revelação de Cristo, que é o anúncio do Evangelho. Ele está dizendo que esta nuvem vai invadir a terra inteira e que ela vai revolucionar reinos, vai revolucionar partes da humanidade. Então ele diz assim, a sua semelhança de 4 animais, havia um rosto, ou seja, há uma identidade nisto que vai ser anunciado. O Evangelho, ele tem uma identidade clara, precisa para todos os povos. Então tinham 4 rostos, e cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos. As asas representam a capacidade de cobrir distâncias. Então, esta máquina de Ezequiel que representa os evangelhos, eles iriam andar pelo mundo inteiro, por isso tinham asas para voar, porque as asas que voavam representava o processo maravilhoso de toda a criação. Ou seja, essas asas iam cobrir toda a história da Terra. E os rostos representam a identidade, e os seus pés eram pés direitos. É interessante, né? Como é que alguém poderia ter 2 pés direitos, não ter o esquerdo? Por que o profeta usa esse símbolo? Ele está querendo dizer que todo ele é correção, é ética. Ou seja, normalmente nós temos o pé direito que representa a cristicidade e o esquerdo que representa a anticristicidade. Mas o Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela não é crística e anticrística. A mensagem do Evangelho ela é integralmente crística. Por isso que os 2 pés são pés direitos. Veja, olha que simbologia maravilhosa. Por isso que eu falo para vocês, não há um ajuntamento de profetas em nenhum lugar do planeta Terra, na história humana inteira, como houve aos hebreus. É único isto na humanidade. Assim como a música clássica é um fenômeno único da Europa, assim como a filosofia é um fenômeno único da Grécia, a mensagem completa da espiritualidade humana é única dos hebreus. Todos os povos trouxeram partes desta mensagem, os hindus, os chineses, os esquimós, de todas as partes receberam de Yahvé Elohim Adonai intuição espiritual. Mas onde ela se fez completa? Ela se fez completa nos hebreus. Vejam a profecia de Ezequiel como é maravilhosa. Os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. Então, vejam, não eram pés frágeis, eram pés poderosos, eram pés, porque normalmente os pés são pontos de fragilidade. Lembrem que a serpente, ela feriu o calcanhar do Messias. Lembre-se, por exemplo, da mitologia grega, aonde que Aquiles, o poderoso guerreiro, tinha fragilidade? No calcanhar, por isso nós falamos o calcanhar de Aquiles, porque quando a deusa mergulhou ele no rio para se torná-lo eterno, ela segurou pelo calcanhar, e o calcanhar então não ficou com eternidade, ele foi morto pela flecha de Paris, que o acertou no calcanhar e ele sangrou até morrer. Então vejam,
como essas simbologias estão em todos os lugares, né? Aqui ele diz que os pés eram de bezerro porque são 4 os animais, né? Boi, o homem, a águia, que nós vamos ver, e o próprio homem. Então, esses 4 animais representam os 4 evangelhos. Mateus, como nós já dissemos, é o leão. Ele apresenta Jesus da perspectiva hebraica. Ele é o que tem mais a cultura do povo de Israel. Lucas é um médico grego. Ele é o homem. Ele representa a humanidade de Jesus e o serviço dele a toda a humanidade. Marcos é o boi, um dos animais que mais serve o homem, que mais ajuda o homem. Então ali o Messias aparece como aquele que auxilia a salvação, que serve o homem para formá-lo à imagem e semelhança de Deus. E João é a águia, porque começa com um voo das maiores alturas. A águia é um dos animais que enxerga com mais profundidade e que alcança as maiores alturas. João é o evangelho mais místico, mais misterioso. Então esses 4 animais de Ezequiel, que também estão em Apocalipse, representam os 4 evangelhos. Deixa eu ver o nosso site para ver se temos alguma questão. Tudo ok, gente? Vamos continuar. Tudo certinho. Então vou continuar em Ezequiel. Se der algum problema no áudio, na transmissão, vocês imediatamente escrevam que eu vou para lá. Então, tinham mãos de homem debaixo de suas asas aos 4 lados. A mão é símbolo de atividade, é símbolo de trabalho, é símbolo de habilidade. Os 4 evangelhos seriam habilidosos, ativos, proativos, e eles seriam ativamente espalhados. Por isso que nessas asas que iriam voar por toda a humanidade haviam mãos, porque o evangelho seria espalhado com muita habilidade e atividade. Esta é a primeira fase do evangelho. Tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados. Os 4 lados representam norte, sul, leste, oeste, a rosa dos ventos. Representam a totalidade do planeta Terra. Por isso, 4 ventos, que representam que as asas voariam pelo mundo todo. Os 4 lados. E todos tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, e não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. Veja, é interessante essa figura da multiplicidade. O evangelho ganharia multiformes, não é a uniforme graça de Deus, mas é a multiforme graça de Deus. Então, quando ele diz que cada rosto permanecia e cada rosto andava pelo seu próprio lado, ele está dizendo que a mensagem do evangelho adquiriria muitos matizes, seria divulgada por eruditos, por pessoas simples, em vários idiomas, com várias maneiras de se pregar o evangelho. Então, eles falam aqui, uniam-se as suas asas uma a outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto, ou seja, características diferentes, mas o mesmo anúncio de Jesus como mestre e Senhor. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. Olha aí o segundo animal, né? Nós falamos do boi, do homem. E a mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão. Aí é Mateus, o evangelho da raiz hebraica de Jesus. E a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi. São os 4 animais, representando os 4 evangelhos. E também rosto de águia, o evangelho de João. Todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima. Cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. Ou seja, o evangelho iria ser propagado e seria defendido, iria ser resguardado. As asas cobrindo os corpos representam que o evangelho não seria impedido, ele seria sempre anunciado. Só lá no final é que ele vai ser totalmente extinguido. E cada qual andava diante do seu rosto.
para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. Ou seja, o Evangelho intuitivamente levou os discípulos aos lugares mais longínquos da terra e continua levando. Eles não se viram, ou seja, eles não mudam de atitude, eles vão na qualidade de anunciar e de permanecer com a mensagem é firme, é isso que a profecia está descrevendo da máquina de Ezequiel. E não se viravam quando andavam, ou seja, não retrocediam, e eram dirigidos pelo Espírito, o Ruach Kadosh, que é o Espírito do Messias. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como a aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais e o fogo resplandecia e do fogo saíam relâmpagos. O que representa o fogo e os relâmpagos? O poder de Ruach Kadosh. O espírito de Yeshua HaMashiach estaria com todos aqueles que se habilitassem e divulgassem a sua palavra. O fogo correria, os relâmpagos se acenderiam e haveria poder para anúncio da palavra do Messias. Olha só que máquina que está sendo descrita da primeira fase do Evangelho. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. E vi, e eis que havia uma roda. Interessante, há 2 símbolos de mobilidade. Um é a asa, que faz voar, e outro é a roda, que faz andar rápido e carregar grandes pesos, uma das maiores invenções da humanidade. Então, o que são essas rodas dessa visão de Ezequiel? É o anúncio do Evangelho indo por todas as dimensões do planeta, nas dimensões mentais, emocionais, físicas, espirituais, causando prodígios. As rodas e a obra delas eram como cor de turquesa, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles e não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. O que representam os olhos? Representam a sabedoria, a visão, o entendimento. Então o Evangelho seria profundo, o Evangelho caminharia por toda a humanidade e teriam camadas de revelação, uma roda sobre outra roda dentro de outra roda. E estas rodas eram altíssimas, ou seja, um conhecimento esplendoroso que seria espalhado por toda a terra. Por isso que eu disse, as maiores obras de arte, os textos poéticos, música clássica e poesia, sem par foram produzidos a partir dessas rodas se espalhando por toda a humanidade. E é isto que essa profecia está revelando de uma maneira incrível e maravilhosa, porque haviam asas, porque haviam olhos, porque haviam rodas, porque haviam os 4 animais se espalhando. E andando os animais, andavam as rodas ao pé dele, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam de fronte deles, porque o Espírito do ser vivente ou da criatura vivente estava nas rodas. Qual é o Espírito da criatura viva? Qual é o ser vivo? O ser vivo é Yeshua HaMashiach. Por que a palavra diz criatura? Porque ele foi gerado por Deus, ele é filho de Deus, ele é criatura de Deus. Então, o espírito dele é o centro de toda esta máquina de Ezequiel. Ele representa o poder pelo qual esta máquina se move para toda a terra, com todo o poder e com toda a autoridade. Ou seja, porque o espírito da criatura, ou seja, o espírito de Cristo, que é o ser vivo, estava nas rodas. Andando eles, andavam elas. Parando eles, paravam elas. Ou seja, o Evangelho só pode ser anunciado pelo Espírito de Yeshua HaMashiach. Ele não é um atributo emocional ou intelectual humano. Sem o Espírito, o Ruach Kadosh, não há máquina de Ezequiel. A máquina para se o Espírito para.
Nós precisamos entender isto, porque não adianta ter uma igreja estruturada, cargos eclesiásticos, porque se o espírito for afetado e ele não se fizer presente, não há evangelho, apenas um corpo morto religioso que entra em decomposição e apodrece. A máquina é viva, porque o espírito do ser vivo é vivo e faz mover a máquina. Olha que simbologia, olha que texto. Gente, como que há 2.500, 2.600 anos, um texto desse poderia ser produzido? É de arrepiar, é maravilhoso. Nós vemos um profeta como Ezequiel escrevendo dessa maneira. Andavam os animais, andavam as rodas ao pé dele, elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas, para onde o Espírito queria ir, iriam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, parando eles, paravam elas. Eu pergunto para você, a tua vida também será assim? Se o Espírito de Yeshua HaMashiach, o Ruach Kadosh, não estiver no teu interior, você vai continuar se movendo, mas a máquina dentro de você vai ficar paralisada. Elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. O que é o espírito dos animais? Há uma participação humana no Evangelho. Não são anjos que vão pregar o Evangelho. O espírito do ser vivo, que é Jesus, precisa do espírito dos animais, que são os 4 evangelhos, e nós. Não adianta nós lavarmos as mãos. É através de mim e de você que esta palavra será anunciada. Isto é para todo discípulo de Jesus, não é só para alguns discípulos de Jesus. Todos os discípulos de Jesus estão nessa mesma qualidade. Então, o espírito do ser vivente estava no espírito dos animais, que representa os seres humanos que vão anunciar o evangelho através dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Parando eles, paravam elas, porque o espírito dos animais estava nas rodas, e sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamentos, como um aspecto de cristal terrível. O cristal representa a qualidade crística. Vocês vão ver isso mais para frente no Apocalipse. Cristal representa a qualidade crística, a pureza da qualidade crística. Então havia a semelhança de firmamentos, ou seja, do céu, do fundamento celestial, como um aspecto de cristal, ou seja, são seres humanos que elegem a qualidade crística como seu ser, de cristal terrível. Por que este cristal é terrível? Você já imaginou a complexidade de tudo isso, né? A grandiosidade, tem um terror em que sentido? Da grandiosidade, né? Impressionante da obra que está sendo feita na Terra e que a humanidade não percebe. Estendido por cima sobre a sua cabeça, e debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra, cada um tinha 2, que lhe cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras 2, que cobriam a outra banda. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas como o ruído de muitas águas. O que representam as águas nas Escrituras? Os povos. Então o que ele viu foi o evangelho em movimento sendo anunciado por toda a humanidade sobre as muitas águas, ou seja, sobre os muitos povos aos quais a palavra poderosamente alcançaria. E como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. Que exército é esse? É o exército do qual eu e você fazemos parte, anunciando a mensagem de Yeshua HaMashiach através do seu Ruach Kadosh e de Ave Elohim, Adonai, o Deus e a divindade que criou todas as coisas e é o ser infinito. Então aqui nós vemos esse complexo funcionando nessa primeira fase. Já tem 2000 e poucos anos que esta máquina está em movimento e revolucionou o mundo e vai continuar revolucionando. E por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça havia uma semelhança de trono, trono como de uma safira. As pedras preciosas sempre representam dimensões espirituais da celestialidade. E trono representa poder,
o centro do poder. Então ele vê um trono e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Então qual é o homem que já está assentado no trono? Exatamente, este agora é revelado pelo profeta Ezequiel, o Yeshua HaMashiach, o Messias de Deus. Vejam, Ezequiel está 600 anos antes de Jesus nascer, mas profeticamente ele já vê que nascerá um menino e se tornará o Filho do Deus Altíssimo e se assentará no trono do poder do Pai. Então ele olha tudo isso e vê um homem, a semelhança de um homem, porque Jesus, qual que é o título que ele mesmo se deu? Filho do homem. Por quê? Porque ele é resultado da genética humana, mas ele alcança qual qualidade? Ele alcança o ômega, ele fala, eu sou o alfa. Onde ele é alfa? Ele é o alfa na genética de Adão até José e Maria. Onde ele é o ômega? Ele é o ômega quando ele transcende e torna-se filho de Deus. E é isto que está sendo descrito aqui na nossa palavra em Ezequiel. E ele então descreve, e debaixo do firmamento, deixa eu ver onde eu parei, voz do Onipotente, e ouviu-se a voz por cima do firmamento, da sua cabeça, ok? E por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça havia semelhança de um trono de safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem, no alto sobre ele, e vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, e vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, e como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, ou seja, havia o arco-íris ao redor deste homem. E o que representa o arco-íris nas Escrituras? A luz branca nas Escrituras representa a divindade. Por quê? Porque você somando todas as cores infinitas, o que dá? O branco. Então a cor branca representa a divindade. E o arco-íris representa a defração da cor branca, ou seja, quando ela se reparte em bilhões de cores, representa a criação da divindade, a criação fora do tempo, dentro do tempo, a criação mineral, vegetal, animal, de toda a natureza. Então o arco-íris representa o aspecto diverso da divindade. A divindade é a unidade. O arco-íris é a diversidade. A cor branca é o uno. E o arco-íris é o verso, a expansão em miríades de cores na criação. Então, ele vê este arco sobre o homem que está no trono. Por quê? Porque Jesus é o resultado de toda a criação. Ele é a maior obra da criação, é o maior produto da criação. Então é por isso que é visto o arco ao redor do homem que está no trono. Semelhança no resplendor dele, o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Este é o capítulo 1 de Ezequiel e nós vamos entrar no 2º capítulo. Deixa eu ver agora se nós temos alguma observação, alguma mensagem, alguma pergunta. Ok. Ezequiel estava profetizando a futura escritura dos... Exatamente. O evangelho estava sendo profetizado. A máquina descrita em Ezequiel são os 4 evangelhos e todo o exército de milhões de vidas que pregarão e anunciarão o evangelho, e do espírito de o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, que seria derramado para a máquina se tornar viva. Isto é que representa. Isso, nós vamos ler o Apocalipse em seguida. Aqui congelou a imagem e o som, não sei se é a minha internet. Voltou. Ah, ok. Vamos continuar, gente? Eu quero ver se hoje nós conseguimos. Eu vou prolongar o estudo hoje um pouco mais, porque é muito importante vermos todo o texto. O Ezequiel 2. Disse-me, filho do homem, põe-te em pé
e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito de Yahvé Elohim Adonai, o Espírito Santo em Ezequiel, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava, e disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles, seus pais, prevaricaram contra mim até mesmo este dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirá: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas suas palavras, e ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Por que está sendo enfatizada a rebeldia de Israel logo após a profecia dos 4 evangelhos? Evidentemente porque Israel já está profetizado, não aceitaria Jesus como Messias. Então nós estamos vendo agora a reação do povo de Israel sendo profetizada muito antes de Jesus nascer. E ele diz aqui: estendeu, mas tu, ó filho, então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Queridos, que livro é este que está escrito por dentro e por fora e que tem todas as tragédias e tudo que está escrito? Este livro é a criação de Deus. Este livro representa o universo nos seus 15 bilhões de anos e toda a história humana. Por que ele é escrito por dentro e por fora? Porque Deus está na imanência mais profunda da criação, além de átomos, prótons, moléculas e subpartículas atômicas, porque Ele é tudo isto. E Deus está nas maiores constelações e estrelas em todos os 15 bilhões de anos do universo e além, porque Ele é toda a criação. E aos profetas é dado comer este livro, que é a síntese das Escrituras. A síntese da criação são as Escrituras hebraicas. Então, o segundo símbolo para o livro escrito por dentro e por fora é a palavra de Deus. São os textos hebraicos, pré-messiânicos, messiânicos e pós-messiânicos. Então, o livro escrito por dentro e por fora representa a criação de Deus e representa a essência da criação que está de Gênesis a Apocalipse. E ela tem o quê? Lamentações, suspiros e ais. Por quê? Porque vai tratar de todo o processo formativo e vai envolver sofrimento, como também alegria e realização. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o livro, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. Deixa eu falar para você. É necessário que este livro seja comido por você. É necessário que no teu ventre este livro ganhe lugar. O ventre representa a nossa natureza anticrística. Todos os desejos, paixões, sentimentos, tudo que está no nosso ego anticrístico é representado pelo centro do ventre. E você precisa comer da palavra para que ela entre no ventre e lá leve, ao invés do amargor da natureza anticrística e da morte que ela ao final vai produzir em toda a humanidade, que ela tenha a doçura do mel, do espírito de Ruach Kadosh e da qualidade maravilhosa de Filho de Deus que essa palavra vai levar você a realizar. Por isso que foi dado o livro e por isso que era necessário que Ezequiel comesse. Ele estava representando os evangelhos, representando a palavra de Deus, representando o ato profético, representando a compreensão, e isso mudaria o ventre de Ezequiel, tornando o ventre
doce como mel, que é a qualidade de filho de Deus. E disse-me: filho do homem, vai e entra na casa de Israel, dize-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. E se eu aos tais te enviaria, certamente te dariam ouvidos. Agora aqui está falando da parte dos gentios que vai receber os 4 evangelhos. A máquina de Ezequiel voará com rodas e asas, e os gentios, muitos em parte, darão acolhida, serão tocados internamente por esta palavra e por esse Espírito, e virão ao Messias de Israel e ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele diz assim: porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração, eis que fiz duro o seu rosto contra o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com o seu rosto, porque casa rebelde são. Disse-me mais: filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que hei de te dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás: assim diz o Senhor, Yahvé Elohim Adonai, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou-me o espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Já falamos para vocês o que é a glória do Senhor. É o homem gerado à imagem e semelhança de Deus. Então aqui está sendo dito: bendito o propósito do Criador que será realizado. Desde o seu lugar enviou a sua palavra, criou o mundo, fez surgir o homem. Homens e consciências pelo seu arbítrio e escolha aceitarão esta grande realização e serão gerados à imagem e semelhança. Por isso, glória. E ouvi o barulho das asas dos animais que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Esta tristeza de Ezequiel é porque ele sentiu tudo aquilo que aconteceria, as milhões de vidas envolvidas em toda esta visão, a rejeição, a dureza, a morte, a destruição e a elevação de muitos. Há no espírito do profeta esta visão toda, e ele fala desta maneira. Eu gostaria muito de continuar lendo o Apocalipse. Vamos ver com quanto tempo nós estamos de live. 1h07. Eu acho que dá. Vamos fazer um esforço para lermos o Apocalipse. Então agora você vai ver esta máquina em Apocalipse 4:1. Diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Porta significa separação de uma dimensão para outra. Você tem uma porta na tua casa porque separa uma sala de outra, um espaço de outro. Então a porta estar aberta significa que aquela dimensão de revelação estava pronta para ser dada. E a primeira voz, que como voz de trombeta ouvira falar comigo, disse. Então olha, nós iremos ver agora a primeira voz de trombeta. Lembre-se que nós estávamos no nosso outro estudo falando sobre a primeira fase. Então aqui vai ser descrita no Apocalipse essa fase. Disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Não significa que João foi voando para o céu. Quando a palavra diz sobe, ela quer dizer: eu vou elevar o teu espírito e a tua consciência para que com esta porta aberta, não no céu, mas dentro de você, você consiga receber e compreender a minha profecia. É isto que está simbolizando a palavra. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. O que é que nós acabamos de ver na profecia de Ezequiel? Que havia um trono e um homem sobre o trono. É a mesma passagem. E o que estava assentado era, na aparência, semelhança à pedra de jaspe e a de sardônica,
e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Olha o arco-íris. Vejam que a passagem é a mesma, o sentido é a mesma, a revelação é a mesma. E ao redor do trono, que simboliza o poder da divindade, não é um trono de madeira, representa a dimensão de poder do divino, havia 24 tronos, ou seja, 24 poderes, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Este é um dos símbolos mais belos. Bom, Apocalipse é maravilhoso, mas você vai ver a beleza deste símbolo. 24 representam as 24 horas do dia, ou seja, o período solar e o período lunar da criação divina. 24 representa o tempo. Anciãos representa sabedoria, representa maturidade. Então, o tempo, na sua maior maturidade e sabedoria, o que produz? O tempo é necessário para produzir os filhos de Deus, senão nós não estaríamos agora aqui em tempo e espaço. Mas estes anciãos que representam o tempo já não têm mais vestes coloridas. Você observou aí, as vestes deles são vestes brancas. Então aqui já não há mais tempo. O tempo já está atemporal. Então esses 24 anciãos estão simbolizando o tempo que já se cumpriu, que foi sábio e maduro e realizou o homem à imagem e semelhança de Deus. E tinham sobre a cabeça coroas de ouro. A coroa representa o símbolo de príncipes. E quem são os príncipes de Deus? Ora, se Deus é o grande rei, se Jesus é o grande rei, os príncipes é a noiva, a igreja, representam os seres gerados à imagem e semelhança de Deus. Estes 24 anciãos são todos os filhos de Deus com as coroas realizados à imagem e semelhança de Deus. Também representam o tempo, também representam os evangelhos no tempo, também representa a mensagem que seria trazida e daria conversão aos homens. Todas as dimensões representadas nestes 24 anciãos. E ao redor do trono, havia 24 tronos e via sentados 24 anciãos vestidos de veste branca e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Olha, lembramos lá de Ezequiel? Relâmpagos, trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. 7 é o número da totalidade. Então representa que neste trono está a totalidade integral do poder da divindade, da sabedoria, do conselho, da ação, do amor, de todas as dimensões dos 7 Espíritos de Deus, que na verdade não são 7 Espíritos em quantidade, é a totalidade do Espírito da divindade. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. Lembram lá em Ezequiel do cristal? Este mar representa a qualidade crística da humanidade. Aqui o mar está puro de cristal. Então o elemento anticrístico já foi tirado. Quando que o elemento anticrístico é retirado de um indivíduo? Na morte. E quando que ele será retirado da humanidade toda? Quando a humanidade toda não estiver mais viva e morrer. Aí nós teremos um mar só de cristal crístico, da qual serão gerados os filhos de Deus. Eu sei que isso tudo pode ser muito complicado e profundo. À medida que você siga os nossos vídeos e estudos, você vai entender tudo isso. Então aqui este mar de cristal representa a noiva do Cordeiro, todos os seres crísticos que vão ser gerados à imagem e semelhança de Deus. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e de trás. Que são os 4 animais? A máquina de Ezequiel, que irá tocar em quem? No mar de vidro. Quem é o mar de vidro? Os filhos do Altíssimo que estão na humanidade. Agora eles estão misturados aqui com o anticrístico, mas aqui já está dizendo que a palavra de Deus é dirigida àqueles que o aceitarão e que entrarão em harmonia com ele. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um boi, o segundo animal representa um homem e o quarto animal uma águia que voa.
E os 4 animais tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, representa a sabedoria, e não descansam de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O que é este não descansar e anunciar? O Evangelho sendo pregado nesta primeira fase da dimensão do plano da divindade, depois da transcendência de Jesus. Eles continuam anunciando, anunciando, anunciando. E o que eles anunciam? Que aquele que era, que é e que há de vir, ou seja, o Evangelho no tempo, anunciando que tudo foi feito pela divindade, aquele que era, aquele que é, que o Espírito Ruach Kadosh, o Espírito Santo, está disponível para cristificar o homem que de boa vontade, que toma a escolha pelo Messias, e que há de vir, o Apocalipse, a descrição dos processos futuros. E quanto aos 4, bom, e assim, aqui está dividido por vírgulas, porque tem uma sucessão no tempo, mas para Deus, nós leríamos sem vírgula, que era, que há e que há de vir ao mesmo tempo, porque Deus não está em algum lugar esperando que nada aconteça, tudo já foi, tudo já é, tudo será ao mesmo tempo. Os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas. E quanto aos animais, davam glória, honra e ação de graça ao que estava sentado no trono e vive para todo sempre. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono. Ou seja, os 24 anciãos representam o tempo, que na verdade está a serviço de Deus e vai gerar os filhos de Deus. E o que eles dizem? Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono. Agora nós passamos para Apocalipse 5:1. Um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então o que nós falamos que é o livro selado por dentro e por fora? Representa a criação, representa o mistério do propósito de Deus. E vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, ninguém na terra e ninguém debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Deixa eu falar algo para você. Este livro representa a criação e o propósito divino. Não há nenhuma criatura humana que tenha nascido a não ser Jesus, e nem nascerá nenhum ser humano que consiga realizar o propósito da divindade, nenhuma outra criatura humana, ninguém nem sequer conseguia olhar para isso. Não houve uma mente capaz de discernir e desvendar completamente o propósito da divindade. Homens maravilhosos, profetas maravilhosos se levantaram em todas as nações apontando para Deus. Não há um coletivo humano que seja ateu. A humanidade sempre teve uma relação espiritual. Zaratustra, Lao Tse, Confúcio, Tote no Egito, homens, profetas em todos os povos se levantaram e falaram: há uma divindade e há uma realização. Buda, Maomé, todos esses homens apontaram para a divindade, mas qual foi o homem que realizou o propósito? Aqui o Apocalipse revela. E eu chorava muito porque ninguém for achado digno. Observe bem, aqui ele não está dizendo que ninguém foi achado forte, nem ninguém foi achado inteligente, nem ninguém foi achado obediente, nem ninguém foi achado poderoso. Você sabe o que era necessário para abrir este livro? Dignidade. Uma palavra que a humanidade tem perdido cada vez mais o sentido. Era só necessário uma consciência digna, e a única consciência digna foi a consciência de Yeshua HaMashiach. De abrir o livro, nem o ler, e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Este é aquele que tem a capacidade de realizar completamente o propósito do Criador. Queridos, nós já estamos com 1h18. Eu sei que ficou muito longo o vídeo. Nós vamos fazer uma pausa. No domingo voltamos com o 4º capítulo, 4º episódio deste nosso curso e vamos retomar a partir desse texto maravilhoso de Apocalipse, completando a visão da primeira fase do
propósito da divindade. Primeira fase, primeira trombeta que nós estamos vendo. Então eu queria agradecer a todos. Deixa eu ver se no chat tem alguma pergunta importante. Ok. Aqui estão dizendo que está travando. Eu vou verificar. Vou verificar se houve problemas, mas enfim, estamos encerrando. São textos realmente maravilhosos, incríveis, né? Eu queria que vocês observassem e que nós crescêssemos de uma maneira impressionante com todos esses textos, né? Eu digo a você que está assistindo este vídeo, se você encontrou o vídeo no YouTube, nós estamos pedindo que você se inscreva no canal, também deixe o seu like, envie para alguém que você goste esse vídeo. Procure-nos também no Facebook, Instagram, nós temos lá publicações. E veja na descrição do vídeo, nós vamos deixar alguns links, alguns conteúdos, alguns materiais. Então estamos aperfeiçoando o nosso canal. Eu agradeço a todos vocês e aguardem o próximo estudo. Leiam esses textos em casa, são textos maravilhosos e que podem falar profundamente ao teu coração. Grande abraço a todos.